Oi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui estamos na nossa apresentação do TCC. Meu nome é Eduardo. Meu nome é Thales. Estamos na nossa apresentação do TCC aqui, que é um controle de motor AC com inversor de frequência, com a programação do Arduino. Ele faz a reversão, no caso, com o relé, né? Mas aqui a gente vai explicar com calma para vocês. Começamos o nosso circuito com uma alimentação de 12 volts pela fonte, né? Pela fonte externa. Ela manda 12 volts para a nossa placa, nosso módulo, né? Nosso módulo de conversor de PWM. O que acontece? Ele entra 12 volts da fonte, ele sai 5 volts, 5 volts em PWM, para o pino do Arduino, no caso, né? Esses 5 volts ele vai fazer a modulação do motor de corrente alternada e ele sai 10 volts para o inversor de frequência, que também vai 0 a 10, isso, 0 a 10 daí para o inversor de frequência. Daí você quer comentar sobre isso daqui, do motor DC? Aqui é o módulo PWM que vai mandar para o motor DC. Então, esse módulo aqui, o Arduino manda cerca de 3 volts PWM aqui, que tem o ganho, pode chegar até 6. Que tem um ganho aqui, pode chegar de 0 a 6. Que daí esse 0 a 6 passa na saída. Esse 0 a 6 vai para o nosso conversor Step Up, que tem um ganho de 10 vezes, que vai fazer esses 6 volts virar entre 60 e 70 volts, que vai ativar o motor DC. Uhum. Vamos falar um pouco agora sobre a nossa programação aqui que fizemos no Arduino, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui. Bom, aqui foi as variáveis declaradas, tá? Aqui no caso seriam os pinos de saída da placa do Arduino. Aqui seriam os tempos dos LED, né? Que os LED no caso que a gente nomeou, mas no caso seriam os motores de corrente. Oi? Isso aqui, isso, os tempos aqui, né? No caso. Aqui seria serial begin, no caso que a gente vai mostrar no gráfico daqui a pouco, né? Aqui a saída de todos os pinos, dos motores e tudo mais. Aqui no caso a gente nomeou o digital write como a reversão, que vai ser, no caso vai ser a reversão que ela no caso está desligada, né? Quem vai ativar essa reversão vai ser o relé que vai mandar a ativação. O porquê que eu ativo a reversão direto do Arduino? Se eu fizesse se eu mandasse a tensão direto do Arduino, no caso, para o relé, eu poderia queimar a plaquinha, a placa no caso do Arduino, né? Por isso, eu tenho que usar essa tensão que está mandado para o relé, eu tenho que usar uma fonte externa. No caso, eu estou usando aqui os 5 volts. 5 volts, eu mandei os 5 volts aqui, ele vai... Isso, que a corrente é alta, né? A corrente alta, ela pode estar queimando o Arduino. Mas, conforme a fonte aqui, ela não tem esse risco mais. Eu mandei 5 volts aqui, ele sai 24 volts aqui. No caso, vai ativar o contato daí, que vai fazer o motor fazer a reversão. Mas isso a gente vai explicar com ele ligado já certinho, o funcionamento dele e tudo mais. Aqui também estamos usando a variável millis. O porquê do millis e não o delay? O delay, no caso, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. O delay aqui, no caso, esse for aqui, ele vai fazer toda essa parte aqui, no caso do motor C. Quando ele vem no delay, ele para. Ele dá esse tempo aqui e para. O programa já não roda mais. Já o millis não. O millis, conforme a gente está usando aqui, o millis ele é a variável de tempo que, conforme ele está passando aqui todo momento, o programa está girando. Mesmo você declarando aqui, se eu lançar um outro fork, no caso, ele vai estar fazendo a mesma continuidade do programa, ele não vai parar.
Daí, conforme a gente vai, que daí ele vai fazer os acionamentos dos outros motores lá. Ele vai estar girando o motor, ele vai ativar o motor AC, enquanto isso ele já vai estar ativando o outro motor, independente, ele não vai fazer o travamento dos motores em si. Aqui, conforme a gente vai mostrar na prática para vocês, tá bom? Deixa eu conectar o Arduino aqui, para vocês verem como vai funcionar. Os motores trifásicos. No caso, ele já está acionado ali. Eu não ativei o motor de corrente alternada ainda. Eu vou ativar por essa chavinha. Por que está já rodando aqueles motores? Por conta do Miles. O Miles ele não para. Assim que eu liguei o programa aqui já, ele já está fazendo o ativamento dos motores ali. Então agora eu vou ativar o motor de corrente alternada. Ele vai fazer a rotação. A primeira rotação sempre vai ser no sentido horário e a outra vai ser no sentido contrário, o anti-horário. Aqui a gente pode ver no gráfico, pelo Arduino, que ele está fazendo, no caso, a sua primeira rotação, né? Ele está fazendo, vai chegar até 255. E daí ele aqui, no caso, ele vai diminuir a sua rotação no sentido horário. Até chegar ao zero para ativar o anti-horário. Aí o que vai ativar a reversão, no caso, vai ser o relé daí. O relé ele vai fazer a reversão pelo inversor de frequência daí. O inversor de frequência vai mandar o sinal. Isso, ó. Vai reverter. Isso, agora vai reverter. Novamente, ele sobe o seu giro, fazendo a reversão, né? Se ele estava horário, agora ele fez a reversão para anti-horário. Ele vai fazer a subida e depois a descida. Enquanto isso, outros motores estão trabalhando normalmente. Aí quando ele terminar o seu ciclo, a gente vai fazer a ativação do motor DC, de corrente contínua. Isso, das tensões. Aqui no caso, o que vai ativar o motor seria as saídas do Arduino, né? Conforme ele está vindo aqui, ele passa aqui, a plaquinha do módulo que está saindo aqui, ela vai fazer a ativação aqui, ó, entre 3, mais ou menos em 3 volts, porque essa fonte, esse conversor, como o Thales explicou, ele tem um ganho de até 10 mais ou menos volts a mais, né, 10 vezes a mais. Então, como a gente mandou 3.5 mais ou menos, a ideia seria chegar a mais ou menos uns 60 volts, né, para não ter perigo de queimar o motor. Se a gente mandasse 5 volts direto do módulo, ia chegar a 100 volts o motor DC. Aqui ia ter o ganho de 2 vezes, né, mais ou menos. Ia mandar lá 10 volts, ia chegar a 100 volts no motor DC, que a sua corrente máxima é 60, correria o risco de queimar o motor. Aqui explicando um pouco para vocês sobre o relé, como que funciona. Aqui eu entro 5 volts, os 5 volts do Arduino, tá? Faço a ligação dele aqui, com as saídas aqui. Eu entro 5 volts dele e o pino GND dos 5 volts do Arduino também. Aqui seria os motores, né? A ligação trifásica dos motores. Isso, e esse daqui é o que vem da rede daí, no caso, né? Ele passa para a rede trifásica também em 220 daí, 220 volts. E esse aqui, a mesma ideia. Ele vem de 5 volts do Arduino, com a outra saída, né? Com a outra saída da placa, do outro pino, perdão. E daí, a mesma ideia, a ligação dos motores, o trifásico, e a ligação da linha ali do 220, trifásico também. Aí ele vai fazer os motores girarem. Aí conforme a programação, eu dei esse tempo para demonstrar para vocês, né?
poderia deixar um tempo a mais, poderia deixar um tempo até menos, poderia fazer um ligar e o outro ligar, mas como é o milhas, a ideia já é deixar eles funcionando independente desse, independente desse. Então agora ativou o motor DC desse motor. DC. Do que você fala, professor? Aqui de Aqui, entrada saía do DC. Aqui, você quer explicar, Thales? Desse daí? aqui a gente está percebendo o ganho. Aqui, ó, a gente tem 5 volts, essa fonte está mandando 10 vezes, que está mandando a 60. Está tendo ganho de 10 vezes no conversor Step Up. Agora ele vai voltar a fazer a função do motor AC, que aí é o horário, anti-horário, aí repete, e daí faz a segunda ativação do motor DC. E falando até chegar no DC, né? Vai ocorrer a reversão agora. Ativa o relé, faz a reversão. Agora vai acontecer até vai subir até 255, vai começar a frear, aí vai zerar novamente e vai fazer a ativação do motor DC. Assim, externo, motivo, interessante. Aqui agora a gente vai ver a variação de tensão nos multímetros. Ó, a tensão vai subindo, consequentemente essa acompanha um ganho de 10 vezes. Aqui vemos que vai chegar, que está chegando a 5, 6, chega a 6, ele corta, porque foi programado isso no Arduino, e ocorre o ganho de 10 vezes a ativação do motor. 6, no caso, é o que o motor aguentaria, até 7, mas daí por segurança a gente 70 coloca, volts, né? a gente coloca 60 volts para não ter o risco. Então seria isso aí. Enquanto isso, os outros motores trabalhando ali independente, através do milhas, né? Pode alterar aqui, se quiser. Você pode alterar via programação pelo Arduino ali, você faz o teu tempo, você que faz a programação daí certinho. Todos os tempos são programáveis pelo Arduino. Aí está o inversor de frequência, a gente fez a parametrização dele. O máximo do motor é 180 Hz, a frequência dele. Aí ele faz a rotação ao contrário, agora diminuindo a sua frequência. A reversa. Aí o relé fez a reversão, aí ele faz a reversão para o outro lado, no caso agora, no sentido anti-horário. Vai chegar até 180 também e vai voltar ao seu estado inicial. Como a programação foi feita, todos trabalham de forma independente um do outro. Aqui é a tensão que está saindo do módulo conversor de PWM. Ela vai chegar a uns 6 volts e meio, que aqui é transformado pelo conversor Step Up, e vai chegar aqui a 71, que a programação já vai
cortando, vai diminuindo a tensão e vai zerando para aí terminando essa função, ela já ativa a função do motor AC novamente. E assim vai funcionar enquanto... Ok, então, pessoal, obrigado aí, tá bem explicado. Então, esse é o trabalho aqui da nossa equipe aqui, que está fazendo a parte dessa automação industrial, com 2 motores trifásicos, ligado na rede trifásica, um ligado via inversor e um motor de corrente contínua industrial também controlando. Então, tudo isso daqui é independente. Então, todos eles trabalham independente em apenas um software. Ok, valeu, obrigado.